Oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Engaja Talks, o podcast sobre marketing e engajamento produzido pela MCI. Quando as pessoas se unem, a mágica acontece e aqui muita mágica vai acontecer. Aqui o engajamento é a varinha de condão que impulsiona a inovação e o crescimento de pessoas, negócios e multiversos. Nas nossas conversas, nós vamos discutir caminhos para o público interagir com a sua marca, sempre buscando maneiras de fazer isso de forma responsável e sustentável. Bom, vamos lá. Então, mais um Engaja Talks. Hoje eu tô com a Michelle Schneider e o Henrique Sampaio. A gente está começando todos os Engaja Talks perguntando quais são os superpoderes das pessoas. E aí, qual de vocês? Quem começa? Por favor, toda sua. Você sabe que o último emprego no mundo corporativo que eu tive foi no TikTok. E a primeira pergunta que me fizeram na minha entrevista foi essa. Sério? Qual é o seu superpoder? Nunca tinham me feito essa pergunta, ainda mais, né, numa entrevista de emprego. Então eu vou responder a mesma coisa. Agora eu já tenho essa resposta. Treinou, né? Você passou, Treinou. então vamos. Eu passei, Treinou, deu certo, acho que ensaiou. funcionou. Mas eu acho que um superpoder aí que eu acredito que eu tenho é eu sou apaixonada por pessoas, né? Por me conectar, por me relacionar. E me interesso muito pelas histórias das pessoas. Então, acho que esse poder de networking, de relacionamento, talvez seja um superpoder aí que me ajudou muito ao longo da minha carreira. Sim, é um superpoder também. Acho que o meu seria meio por aí também. Lidar com pessoas é uma coisa difícil, gente. Super. Não é uma coisa fácil, não. Não é, não. Saber, todos a gente sabe. Cada vez mais difícil ainda, porque as pessoas vão ficando mais complexas. Ainda mais no tema de hoje, né? Vamos falar de inteligência artificial, as pessoas não podem ficar de lado, né? Não. É E é difícil. esse o grande medo das pessoas. Sim. Mas qual o seu superpoder? Superpoder, vamos lá. A gente sempre busca na vida deixar um legado, né? Construir uma história. Então eu gosto de acreditar que um superpoder muito bacana que eu busco ter, né? Nem sei se eu tenho ele inteiro, mas é o de influenciar as pessoas. É o poder do encantamento. É você conseguir ser capaz de tangibilizar histórias, um storytelling, usando tecnologia ou não, mas muito mais num processo criativo, de contar as histórias muito bem contadas e fazer com que as pessoas sejam influenciadas positivamente pelas histórias que você conta. Sim, também é um poder. E muito conectado esses poderes também, Sim, né? no fim acaba sendo a via, né? Uma leva a outra. É isso. Bom, vamos lá. Inteligência artificial. Já tive um engajo aqui que, eu fiquei maluquinha de inteligência artificial. Mas acho que começar pensando assim, o profissional do futuro, né? Como que a inteligência artificial impacta o profissional do futuro? E eu acho que nós todos, a gente tem essa visão de assustar, a gente se assusta com a inteligência artificial, tipo, o que vai acontecer? Vai ocupar meu lugar, eu vou perder meu lugar. E acho que se fala muito e muita coisa. E o que é real, assim, nesse impacto? Eu brinco que hoje em dia muita gente me pergunta quase que você é a favor ou contra a inteligência artificial, não tá? Não, eu perguntei isso para uma cantora outro dia, ela falou, eu não vou responder que eu sou contra, porque isso pode ser usado contra mim, que nem usaram com Elis Regina contra a guitarra elétrica. Olha lá. Mas existe o precisar ser contra ou a favor? Isso Talvez no mundo polarizado, né? Então, isso é uma coisa... É uma coisa que é para ser conversada, que bate na ética, bate no futuro, bate no profissional de hoje e até no profissional de ontem, né? Mas voltando aqui para a pergunta, eu falo que é menos sobre a inteligência artificial e mais sobre o que a gente vai fazer com ela, né? Porque no fim a IA é só mais uma tecnologia, assim como já tivemos tantas transformadoras aí no mundo. E quando a gente olha para esse impacto que a IA pretende, né, e já está trazendo para o mundo do trabalho, a gente tem os dois cenários, porque por um lado realmente a IA vem para resolver, para ajudar a gente a resolver parte dos grandes problemas que a gente tem no mundo ainda, que a gente até hoje não conseguiu resolver, né? Então quando você olha as oportunidades da IA, ela traz aí, a gente fala de uma possibilidade de um futuro de extrema abundância. A gente fala da IA ajudando a gente a diagnosticar doenças de uma forma muito mais precisa e precoce. A gente fala de uma possibilidade de educação personalizada para todas as pessoas. E eu poderia continuar listando assim
um mundo de coisas boas que a IA traz. Mas ela também traz uma série de desafios junto com ela, né? Então, antes da gente entrar em mundo do trabalho, mas o mundo do trabalho sim tende a ser um dos mais impactados, e uma das coisas que sim a gente mais fala e acredita é esse impacto de substituição de muitas das profissões e das carreiras, e já eu desço um pouquinho nisso. Mas a gente também fala de fake news, né? Então, se hoje já é um grande desafio a gente saber o que é verdade, o que é mentira, com a IA generativa agora escalando, a tendência é que isso fique cada vez mais desafiador. A gente fala até da possibilidade de pessoas criarem vírus através de ferramentas de inteligência artificiais, né? Artificial, vírus letal, armas letais anônimas. Então, a gente tem os dois cenários e os dois mundos, e por isso a importância da regulamentação tão... Aí entra a ética também, né? Porque bate muito em quem está manipulando a IA e o que está sendo feito com ela. Porque a IA, querendo ou não, ela é uma ferramenta. Como você falou, é uma tecnologia. Então ela está cada vez mais democrática, está cada vez mais à mão das pessoas, sejam pessoas do bem, pessoas do mal, de qualquer segmento, de qualquer nível social. Então o que você vai fazer com a IA depende de você. E aí bate a ética, aí bate a forma como você enxerga os caminhos para chegar num objetivo. Então, nosso medo é muito mais do humano do que da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela precisa de treinamento. Ela precisa de direcionamento. Ela precisa, a gente fala muito, né, aquelas palavras bonitas que todo mundo fala. Puxa, você tem que aprender a fazer um prompt bem feito. O que é um prompt, né? No fim, ele é um comando. Então, a inteligência artificial, ele é um meio para um fim. Você dá um comando, a inteligência artificial processa, traz uma eficiência, traz uma aceleração, traz novas possibilidades, novos horizontes, muito mais no onde você consegue chegar através dela e antes você não conseguia. Mas no fim é um comando que você tem que dar. No fim cara, faça isso. A inteligência artificial vai fazer maravilhosamente bem. Mas se você der um comando, não faça isso, faça outra coisa que talvez seja meio escusa, ela vai fazer também muito bem. E aí está o medo. Aí está o receio. E eu acho que aí quando a gente desce isso para o mercado de trabalho, uma coisa que eu gosto de trazer muito é que muita gente pensa, mas o emprego X ou Y vai ser automatizado ou não vai? E a gente tem que pensar mais em tarefa do que em emprego e ver a diferença entre tarefa e emprego, né? Porque a maior parte dos empregos, eu não vou dizer todos, porque a gente tem aquela camada dos empregos de repetição, que esse sim, muito provavelmente e muito rápido, tendem a ser... Tempos modernos, né? Tempos modernos e para os dias de hoje, tempos modernos, quando você vê o operador de telemarketing, o caixa de supermercado, eu fui algumas vezes para a Ásia, algumas vezes para a China esse ano, e lá você realmente, andei de carro autônomo, né? Então assim, quando você começa a ver esse perfil de emprego que basicamente você tem uma única tarefa, a chance desse emprego deixar de existir mais rápido, ela é muito grande. Mas quando a gente traz aí para esse nosso universo do mundo corporativo ou da área da criatividade e etc, né? O que a gente vê é que todas as nossas carreiras a gente compõe uma série de tarefas. Independente de eu ser um médico, um advogado, uma jornalista, enfim. E quando a gente começa a olhar isso, a IA já começa a automatizar um pedaço da tarefa de todas nós. O que nesses próximos anos, isso tende a deixar a gente muito mais produtivo, né? Porque eu tiro essa carga operacional, ela começa a me ajudar, eu vou ficando mais produtiva. Então, a gente tende a ver um grande ganho de produtividade humana mesmo nos próximos anos, onde a gente vai começar a fazer mais com menos. Sim. Eu diria que isso é no curto, médio prazo. A IA, só complementando... Ela tira sobrecarga, no final das contas. No fim, assim, tem duas palavrinhas mágicas, né, que a gente pode sempre aplicar quando a gente usa o tema IA como pauta, que é upskilling e reskilling, né? Porque no fim, os profissionais, independente do segmento médico, saúde, a própria tecnologia, segmento de empresas, né, corporações, você vai usar a IA como uma ferramenta para automatizar processos que muitas vezes são repetitivos e por conta da repetição a IA consegue executar cada vez mais eficientemente. Só que o profissional hoje, aquele cara que tem o medo, tem o receio de, puxa, eu vou ficar obsoleto, vou perder meu emprego para a inteligência artificial, não vai. O que vai mudar vai ser o perfil. Você vai ter que se reinventar, você vai ter que buscar meios para que você torne-se cada vez mais estratégico e cada vez menos operacional.
Porque a camada operacional é onde a IA vai realmente atuar e vai tirar oportunidades. Só que cabe ao profissional entender que ele tem que subir um degrau também. A tecnologia subiu, ele tem que subir junto, ele tem que se preparar para se manter não apenas atualizado, mas ser uma referência para o uso da inteligência artificial. Ele é o cara que vai apontar os caminhos, ele não vai mais, tempos modernos, apertar a porca, mas ele é o cara que vai dizer, cara, precisa ter uma esteira, precisa ter porca e eu quero que a IA faça isso. Então, no fim, Tá me dando um certo alívio agora. Cara, mas é uma verdade absoluta isso. Mas eu acho que talvez seja o nome que assuste as pessoas por falar de inteligência artificial. Será que é isso? Tô pensando assim, especulando. Você quer ver uma coisa besta? Você entra no seu celular, abre o app do seu banco, seu internet banking. Tem 8 camadas de IA ali por trás, pelo simples abrir. Tem uma camada que faz a personalização da home do seu app. Por quê? Porque ele vai buscar o seu interesse, vai buscar quem você é, vai buscar o que você comprou no e-commerce do Magalu, vai buscar informações que estão disponíveis e vai entender, nossa, essa usuária, essa cliente do banco, ela é uma pessoa que tem uma vida mais assim ou mais assado, então ela vai gostar mais desse produto bancário. E ele vai colocar isso em primeira linha para você, para te chamar a atenção. Cara, tem 3 camadas de inteligência artificial para fazer isso. Você vai ligar num laboratório diagnóstico para marcar exames de um check-up seu. O atendimento inteiro é feito com IA. Você não tem mais um atendente por trás disso falando, senhora, mande a foto da sua receita. Não, você consegue fazer tudo. Isso quer dizer que todo mundo perdeu o emprego? Não, quer dizer que mudou, né? As pessoas continuam ali por trás da IA, mas de outra forma, atuando de um jeito diferente. O Leandro falou uma coisa que me deixou assustada, que era que assim, a tecnologia claramente não chega ao mesmo tempo para todas as pessoas. Isso é claro, ainda mais falando em Brasil. Mas o que ele disse é que se eu não estiver trabalhando com a minha inteligência artificial nos próximos 5 anos, eu vou chegar atrasada daqui a 5 anos, porque eu preciso estimular essa inteligência híbrida, né, que é como ele chama. E eu fiquei, nossa, saí daqui, tipo, beleza, vou ter que conversar com a minha inteligência artificial pro Sharp ficar mais... É Sharp que fala? Posso te fazer uma pergunta? Você alguma vez já consultou o Dr. Google? Sempre. Inteligência artificial. Não é uma inteligência artificial, mas tá hoje, ali, mas tá hoje, demais, mas tem o Dr. Google agora se chama Dr. ChatGPT. Você não vai acreditar nele, mas a resposta que ele vai te dar é muito mais inteligente do que a que o Google te dava. E isso é um game changer. Por quê? Porque você começa a mostrar que está aprendendo esse tipo de interação. Então, hoje você consegue fazer uma apresentação, você consegue pedir uma segunda opinião de um exame médico. Cara, você sobe uma radiografia no ChatGPT, ele lê a radiografia e te fala o que você tem. Você quebrou a tíbia, o ligamento X. Tá certo, tá errado? Não sei. Eu não sou médico, então... E eu acho que tem prazos e futuros, né? Da mesma forma que o futuro ele não chega ao mesmo tempo para todo mundo, quando a gente fala de futuro, depende de qual futuro a gente está falando, né? Porque eu acho que sim, no curto prazo e nos próximos poucos anos, talvez a IA ainda fique, quando você fala, né, só na função mais operacional e repetitiva, mas muito em breve não será mais só na função repetitiva, né? A IA, a inteligência, né, artificial, ela tende a ir muito em breve a equiparar a inteligência humana. Então, eu estudei futurismo ano passado em Israel, passei uma temporada lá, e uma das coisas mais legais que eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi no primeiro dia de aula, foi que a maioria de nós, a gente tende a pensar o futuro muito no curto prazo, né? Só que a gente toma as melhores decisões quando a gente tem um olhar de muito longo prazo, e eles falam muito da importância do olhar para trás também, para que a gente possa conectar o passado, o presente e o futuro. Então, quando a gente fala desse impacto da IA no mercado de trabalho, depende de quando a gente está falando. Porque nos próximos anos, agora, onde que a gente está entendendo? Qual que é o próximo passo da IA? A IA hoje, a gente está na era da IA generativa, né? Então a IA ela deixou de só processar dados que nós humanos havíamos criado, e hoje em dia a IA cria. O que é a próxima era da IA, que já começou a acontecer? A era dos agentes autônomos, que é o momento em que a IA ela começa a agir, né? Ela começa a tomar uma ação. Como assim dar uma ação? Um exemplo mais prático para facilitar aqui. Imagina que eu vou programar minhas férias. Hoje, quando a gente usa o ChatGPT,
Poxa, vou ficar em Fernando de Noronha 10 dias. Ele vai me falar em que hotel eu devo ficar, de acordo com as informações que eu dou para ele, quais praias, ele traça um roteiro para mim, como eu vou, como eu chego lá, mas ele não faz nada para mim. A gente está chegando agora na era dos agentes, onde o próximo passo é: vou para Fernando de Noronha 10 dias, eu tenho tanto de orçamento, ele vai reservar a minha passagem, ele vai reservar o meu hotel, ele vai fazer. Ele passa a ser um assistente mesmo. Ele passa a ser um assistente. E aí, o que vem depois? Então, lembra, no futurismo a gente tem que ter olhar de longo prazo. Esse é o próximo passo. E quando a gente traz isso para o mundo corporativo, se der tempo eu não vou ficar aqui monopolizando, mas tem vários exemplos de como o agente já está agindo. E aí, o que vem depois do agente autônomo? A gente fala da AGI, né? Um dos grandes termos aí da IA também nos próximos anos, que é a grande busca pela inteligência artificial geral. Que é o momento em que uma IA, ela atinge a nossa capacidade intelectual humana para todas as atividades, e não só para uma específica, né? Hoje as IAs, elas ainda são, na maior parte, estreitas. Uma IA é muito boa em jogar xadrez, a outra IA é muito boa em diagnosticar um tipo de doença específica. E isso tem a ver com a pessoa que está treinando ela? Tem absolutamente a ver com as grandes big techs que estão na grande corrida por quem vai ser a empresa que vai desenvolver AGI primeiro. A meta agora, e todo o caso do WhatsApp, né? De você poder ou não bloquear seus dados, né? A Meta, ela botou a IA no WhatsApp, que é o dado de todo mundo, ela consegue absorver até as conversas de WhatsApp, caso você não tique. E isso é engraçado por quê? Porque foi feita uma pesquisa agora, e a IA generativa, ela precisa de dados, ela precisa de informações. Quanto mais informação ela absorve, mais capacidade ela tem de gerar dados e novas informações, ou seja, ela começar a pensar, né? Começar a direcionar coisas e ser capaz de tomar decisões sem a operação humana. Só que vai chegar um momento em que os dados disponíveis, olhando para uma LGPD, olhando para toda a camada de privacidade que existe, os dados disponíveis, eles são finitos. E aí, qual o próximo passo? Porque o Google com o Gemini, a Meta com o WhatsApp, toda a parte de IA que eles estão, o próprio Elon Musk olhando para a inteligência artificial, vai chegar uma hora que todo mundo vai ter os mesmos dados. Então, qual vai ser o próximo passo? Que dados eu vou poder usar? É aí que eles começam a querer entrar numa camada de dados que fere a privacidade e que a gente entra no medo, entra no receio, entra no... Cara, até onde isso deve ir, a gente deve deixar ou não. Casos, como você falou, de agentes autônomos, eles já são testados hoje. A gente, como empresa de tecnologia, eu tenho projetos onde eu crio personas digitais e eu faço essas personas incorporarem ações de pessoas normais. Então, por exemplo, eu vou criar uma plataforma digital, um site, um e-commerce, um portal, seja o que for, um app. Eu consigo simular através da IA tanto o usuário navegando, quanto a pessoa que está do outro lado acessando e interagindo. Fazer essa interação, esse papo entre elas e assistir, para eu entender como vai ser esse fluxo, essa jornada e poder corrigir isso. Uma IA conversando diretamente com a outra. Eu sou o espectador, eu fico olhando. Horas de conversa. E é o que o mercado chama dos orquestradores dos agentes autônomos, né? Porque hoje os agentes, o que eles fazem? Uma tarefa, a maior parte dos agentes. Então, se você pensa numa área de atendimento ao consumidor, né? Atendimento ao cliente, que é uma das... normalmente por onde as empresas começam, né, a implementar os agentes. Os bots. Você tem um que atende por telefone, um que atende por chatbot, né, uns que falam, e cada um vai atendendo de uma forma. O que é esse próximo passo dos agentes? É quando eles começam a se falar. Então, um exemplo, você imagina que o agente chatbot, de repente, começou a receber um monte de gente avisando para ele que o site caiu, sei lá. Esse agente avisa o outro agente lá do time de produto, que avisa o outro agente que conecta, vai rodar ali algum script, algum debug para entender o que aconteceu, e você começa a ter esses agentes, esses centenas e milhares e talvez milhões de agentes. Quando a gente pensa dentro de uma empresa e das nossas possibilidades de relações humanas, quando começa a passar muito de 100 pessoas, é quando a gente começa a não conseguir mais gerir, por isso os times têm que ser menores, etc. Só que quando você joga isso para uma IA,
É infinito. É infinito. E aí tem uma fala que ficou super conhecida do Sam Altman, que é o presidente da OpenAI, dona do ChatGPT. Ele falou recentemente que ele fala, já está acontecendo, que ele prevê que muito em breve a gente vai ter uma pessoa unicórnio. E o que é isso? O unicórnio é a startup que atingiu um valuation, né, um valor de mercado de pelo menos ali $1 bilhão. E ele vê muito em breve a gente ter uma pessoa que ele teoricamente vai ser um grande ou uma grande, porque não uma mulher, né? Orquestradora ou orquestrador de agentes autônomos, que ele conseguiu conectar tantos agentes, e ele tem uma empresa rodando sozinha, que é uma pessoa unicórnio. E a empresa só tem um funcionário. E é uma empresa de um funcionário. Uau! Isso já é realidade hoje. Ainda não viraram unicórnios, porque a tecnologia, apesar Ainda de precisa ser de um democrática, ela ainda está amadurecendo, mas já existem. Já existem estruturas, existem diversos testes sendo feitos em cima desse tipo de visão. Uau! E a Michelle falou que você foi para a China e que a gente tem essa imagem, né, que a gente vive um mundo globalizado, que estamos todos conectados e não sei o quê, mas é muito diferente? É muito diferente. É muito, né? É muito diferente. Eu fui 2 vezes para a China esse ano. É muito interessante, porque tanto China quanto Israel eu fui para mergulhar em inovação. E eu vi muita inovação. Eu andei de carro autônomo, eu vi delivery de drone, fui no supermercado do futuro, do Alibaba. Então, realmente, eu vi muita inovação, né? Super apps. A China realmente está muito na nossa frente, as live commerces, tudo isso que tem sido super falado na China. Mas, tanto em Israel quanto na China, a coisa mais interessante que eu vivi foi ver como eles veem o mundo de uma forma completamente do que a gente. O quanto a política, né, no caso da China, o quanto que a religião, no caso de Israel, influenciam todo esse ecossistema de inovação. Então, foi absolutamente interessante. A gente é refém de um mundo ocidental capitalista, né? Então, até as coisas, para chegarem aqui, elas têm sempre um interesse por trás, né? São formas diferentes de enxergar, mas a tecnologia em si, hoje, ela nasce nesse berço. Por quê? Porque é o berço que está buscando cada vez mais expansão, cada vez mais crescimento. A gente está sempre no bloco, né, de grandes multinacionais, grandes corporações. E eu acho que uma coisa que foi muito interessante, que desconstruiu muito a visão que eu tinha da China, foi o papel do governo nessa inovação. Então, aqui a gente fala muito, a nossa visão da China, mas é uma ditadura, né? E realmente, eu acho que tem muitas questões, né? É aquilo que todos os pontos a gente tem sempre os dois lados. Mas tem 2 pontos muito interessantes no governo chinês, que um deles, justamente por ser uma ditadura, eles têm um olhar de longo prazo absurdo, né? Então, você tem o planejamento quinquenal, a cada 5 anos tem o plano do governo, mas já existe o planejamento até 2035 e o planejamento até 2050. Então, eu fui no Museu de Xangai, de desenvolvimento da cidade, eles têm o plano de onde a cidade vai estar em 2050 em sustentabilidade, em educação, em tecnologia, né? Então, assim, esse é um ponto que eu achei super interessante, esse realmente olhar de longo prazo. E o outro, eu trabalhei em empresas de tecnologia nos últimos 11 anos, em Big Techs. E a gestão é muito parecida com a gestão de Big Tech. Então, eles tierizam as cidades, né? Dentro de empresas de tecnologia, você tieriza os clientes por padrão de investimento, você tem ali seus KPIs, a estratégia ela é feita na matriz, né? No headquarter, e lá é a mesma coisa. Então, você tem o governo central chinês, que dentro desses planos quinquenais, eles vão definir o que é prioridade para os próximos anos, vão definir os KPIs de cada cidade, província e vai descendo, e basicamente o que o governo vai ter que fazer é executar aqueles KPIs, e não vai trocar no meio do caminho, não vai mudar o direcionamento. Eles não têm uma polarização, né? Eles não têm, mas eu vou deixar um legado para o outro lado da moeda, não vou deixar... Mas nisso o Brasil, olha eu, né? O Brasil não sai ganhando por ser tão mais solto e livre? Depende, a gente está entrando numa seara de polarização aqui também, né? Nas últimas 2 eleições, que fazem com que a gente tenha uma visão parecida com a que os Estados Unidos têm hoje, né? Tem o Partido Republicano, o Partido Democrata. Um não quer dar
pano pro outro poder se Mas lá é muito engrandecer. mais próximo, Lá né? é muito mais próximo. A Aqui nossa a coisa tá polarização não é justa. aqui tá se tornando uma guerra. Aqui tá se tornando Mas uma não guerra. só aqui, né, gente? Se a gente faz esse depara para o resto do mundo, isso está acontecendo em muitos países e, sem dúvida alguma, acho que as redes sociais elas têm um papel muito importante nessa polarização. Sim. Né? Eles chamam das bolhas de filtro, porque a gente, no fim, acaba sendo impactado. O algoritmo entende, né, para que lado você tá, e ele só te traz informação que valida a sua opinião e não que Sim. questiona. E com isso você vai Você aumentando vai falando com os seus. cada vez mais a disparidade, né? E só voltando para a China, eu não estou dizendo que é perfeito e que a gente tem que ser como eles são, muito pelo Não, contrário, né? Mas muito como que muitas vezes de fora, sem a gente viver, a gente vai formando as nossas opiniões, quando na verdade tem muita coisa Claro. muito interessante, às vezes em um modelo diferente. Não, eu entendi. Acho que eu fico com medo quando eu escuto a palavra ditadura sendo colocada como um lado, tipo, até. Mas não, né? É Não, só e para tem- deixar e- isso claro que É é. um modelo de gestão. Exatamente. É um modelo de Eu gestão. não tô dizendo mas que tem que ser Que bom que a assim. gente não tem esse modelo. Não, e claro que e a gente preza muita liberdade. E é muito interessante porque eles chamam isso lá de um pacto social. Isso é dito como, esse é o pacto social do governo com a sociedade chinesa. E basicamente, o que é esse pacto social? Eu, governo, vou provir para você É. sociedade, educação, moradia, empregabilidade, Mas poder e de a consumo. sociedade? Eles são felizes? Em troca, o que a sociedade diz? Então, em troca disso, eu não vou questionar. Eu não sou questionador. Né? E quando você pergunta, são felizes, não são felizes? Né? É sempre tudo muito polêmico. Mas gente é feliz. a realidade da China, se você pensar, 40 anos atrás, era um país que morria literalmente de fome. Né? 88% das pessoas viviam na extrema pobreza. E hoje eles tiraram 800 milhões de pessoas da extrema pobreza. Então é uma população que tinha uma referência de uma vida muito pior do que a vida que eles têm hoje. Então a grande maioria sim é super apoiadora do governo, porque o governo deu uma vida muito melhor do que a que eles tinham. E aí você tem um outro layer. Mas também porque não conhecem outro tipo de vida. Que era exatamente o que eu ia trazer. Você tem aquela outra camada que é tudo muito fechado, eles não sabem como é o mundo no Ocidente e realmente tudo ali né, as redes sociais, todos os sites ocidentais são bloqueados lá, então eles realmente não têm ideia de como é a vida, né, do outro lado do mundo. Você não vai contestar algo que você nem sabe que existe. Que você nem sabe. E dentro da cultura chinesa, quando você vai entender, a cultura, ela não é uma cultura que foi feita para questionar. O papel do líder lá, o líder orienta e você executa. A gente teve uma palestra com o presidente da Suzano na Ásia e foi interessantíssima. E ele falou isso, ele falou, poxa, no começo quando eu cheguei, a gente no Ocidente tende a valorizar muito a proatividade, né? Você joga um tópico para a pessoa e ela quer mostrar serviço, ela quer mostrar trabalho, ela vai criar um projeto. Ele falou, e aqui é o contrário, enquanto você não der o direcionamento e dizer o que você espera, qual é a meta, qual é o KPI, eles não vão caminhar. Então, culturalmente é muito diferente. E, de novo, prós e contras, né? Não estou dizendo que lá é melhor do que aqui, pelo amor de Deus, mas... E pensando em Brasil, né, a gente mora nesse país que ele é muito grande, muito diverso e muito diferente, né? Como essa diversidade também pode ser pensada dentro disso, né? Porque é muito diferente quando a gente está falando nas diversas regiões do país e para nenhuma região ficar de fora, né? Porque os sudestinos costumam abandonar. A regionalidade do Brasil também não contribui muito, né? Porque a gente tem diferenças muito grandes, sociais, financeiras, culturais, né? O que é certo em um lugar é completamente errado e antagônico no outro. Então essa diversidade, essa riqueza cultural que o Brasil tem é muito boa, mas faz com que a gente tenha que indagar, faz com que a gente tenha que discutir, que a gente tenha que negociar. Nenhuma verdade absoluta para o nosso país, para o nosso povo. E isso eu considero muito bom, porque faz com que a gente queira evoluir, né? Que a gente se coloque no lugar do outro, entenda, indague, pergunte.
A gente talvez não tenha o que o povo chinês tem, que é tudo muito organizado, tudo muito fácil, mas a gente tem hoje muito mais liberdade de pensar e muito mais liberdade de tomar decisões por conta própria. Sim. É diferente de uma cultura onde você acaba Sim. seguindo e o guia manda, a gente obedece, né? Tá acabando, o pessoal tá falando que tá na hora, mas eu vou só encerrar. Eu queria que vocês falassem quais vocês acham que são os desafios éticos mais barras que a gente vai enfrentar. Quando a gente olha para a tecnologia e voltando ao tema da inteligência artificial como core, é justamente a camada de dados, a camada de informação. Quanto mais a gente conseguir entender e entregar a informação correta, né, e acho que é o maior desafio, mais a gente vai poder contar com a inteligência artificial de um jeito irrestrito, né? Então, a inteligência artificial ela vai evoluir, né? Como ela falou, daqui a poucos anos, a gente olha o amanhã, o depois de amanhã já é outra coisa, qualquer tecnologia, a inteligência artificial ainda mais, né? Daqui a pouco você não vai precisar nem dar mais um comando, mas ainda assim, mesmo sem dar comando, dados, a posse dos dados e a distribuição de informações de dados é o que vai determinar se a inteligência artificial vai para a esquerda, vai para a direita, vai fazer o certo ou vai fazer o errado. Então, eu acho que cuidar dos dados, entender como esses dados vão impactar esse futuro próximo, acho que é um ponto que a gente tem que cuidar com muito carinho no agora. Boa. E eu acho que tem esse grande desafio da regulamentação, que ela já começou, né? Então, na Europa, a gente já tem a AI Act, que foi a primeira regulamentação, que ela é dividida em áreas, em níveis de risco, né? Só que o grande desafio é que é uma tecnologia que você pode impactar o mundo. Então, por exemplo, na lei da Europa, na AI Act, a camada do que é proibido, tem duas coisas que são proibidas, extremamente proibidas na lei da Europa, mas que na China são permitidas. Liberadas. Exemplo, face recognition em lugares públicos. Câmera que você está sendo filmado, na Europa não pode. Na China, você não olha para o lado e tem câmera em absolutamente todos os lados. O segundo que é proibido na Europa é o que eles chamam da pontuação social. Né? Então, você está sendo observado e você começa a ter ranking do que você pode fazer e o que você não pode fazer. De novo, na China a gente já vê isso acontecer de certa forma, né? E o que seria isso na prática? Desde eu tenho acesso a crédito, eu não tenho acesso a crédito, eu tenho uma promoção, né? Então, para o RH, estamos aqui no Engaja Talks, tem uma promoção, eu vou ser contratada ou não vou ser contratada. Então, o grande desafio é que o tema ele tem um impacto quase que global, mas a gente tem visões diferentes, né? O que para um país... Brasil está prendendo gente em São Paulo através de reconhecimento facial em câmeras de rua. Exatamente. E São Paulo está investindo horrores nisso. E depois foi proibido. E, inclusive, em Londres, isso aconteceu há muitos anos. Tem um documentário super bacana sobre isso. E existia, que é um outro desafio de ética da IA, que existia um grande bias, né? Um grande viés da inteligência artificial, porque ela foi treinada, na maior parte, com dados de pessoas brancas e poucas pessoas negras. E aí, o que esse reconhecimento facial fazia? Ele começou a prender muitas pessoas negras, que não eram as pessoas corretas, e muitas vezes ficavam presas. Né? Agora, a Europa proibiu isso, mas a Europa, lá atrás, já estava fazendo o que agora estamos fazendo aqui no Brasil. Então, a gente tem esse grande desafio de regulamentar em timings diferentes no mundo, com visões e perspectivas do que aqui, para uma cultura, algo que é normal, para outra, a China está acostumada a abrir mão da parte da sua liberdade, em contrapartida eu tenho ali uma vida mais confortável. Aqui no Ocidente a gente fala, não tem a menor chance de abrir mão, faz parte da minha liberdade. Você fala de viés, né? A gente volta ao tema de quem é que está treinando a inteligência artificial. Porque eu treinar uma inteligência artificial, ela vai responder diferentemente se você treinar ou se você treinar. Porque vai ter um viés. Eu vou ter um viés. Claro.
Esse viés faz parte da pessoa. Ai, vou entrar nessa competição aí pra Então, ganhar e vou começar a ter e tem eu vou ser difícil. unicórnio. Tem um exemplo que eu adoro. A Amy Webb é uma grande futurista, sempre um dos maiores nomes do Festival de Inovação USXSW, que acontece em Austin todo ano. No ano passado, ela abriu a palestra dela, mostrando que ela fez um prompt ali para a IA, pedindo para a IA gerar imagens de CEOs de grandes empresas. E a IA gerou, acho que só homens brancos de terno, alguma coisa assim. Esse ano ela abriu a palestra dela falando, gente, tivemos um ano, vamos ver se a IA evoluiu, se o viés da IA... Continua a mesma coisa. Ela fez o mesmo prompt e veio a mesma imagem. Continua com esse viés, porque os dados que foram treinados a IA. Então, temos aí muitos bons desafios pela frente, quando a gente fala de ética e regulamentação. E muitas novas profissões que vão surgir para responder a esse desafio. Isso é muito legal. Assim, quando a gente fala de evoluir, é até nisso. A pessoa que faz uma coisa hoje, ela não precisa fazer isso pro resto da vida. Ela pode fazer outra coisa. E a gente vai precisar que ela faça outra coisa. A gente, como ser humano, vai precisar fazer muito mais. Controlar melhor e direcionar melhor. Evoluir como profissionais. Obrigada, gente. Acho que dava pra gente ficar só uns 5 dias aqui, não ia dar conta, né? Mas a gente se encontra no futuro e vê o que aconteceu. Sim, a gente se vê no O futuro é agora. Eu falo que na China você pisa no futuro e volta pro presente. Obrigada. Obrigado a vocês. Prazer. Obrigada à nossa audiência engajada. Esse foi o Engaja Talks e você pode acompanhar os outros episódios no seu tocador favorito. Engaja Talks é uma produção da MCI Brasil, com a minha apresentação. Eu sou a Roberta Martinelli, curadoria e roteiro Juliana Aranega e produção audiovisual, Agência da Imagem e Estúdio Prismatias.